de outras igrejas, aos amigos que escolheram estar a nesse energia lugar. fica melhor. Deus tem uma Mais bênção claro. reservada para cada um de vocês, tenham certo Deus. Antes que Deixa ele nós estudarmos a palavra de Deus, gostaria de orar para que o Espírito Santo iluminasse e também abrisse a sua mente para entender com clareza a sua vontade para a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso poderoso Pai, nós estamos aqui nesta manhã para oferecer um culto de adoração e de louvor ao Teu nome. Suplicamos, bondoso Deus, que o Senhor aceite tudo que for feito aqui nesta manhã. E permita, bondoso Pai, que haja reverência, que os nossos pensamentos, que muitas vezes nos traem, nos levando à distância, possam ser ficados para trás e que possamos estar atentos à Tua voz nessa hora. Os eletrônicos sejam esquecidos. Tudo, Senhor, conversas desnecessárias, movimentos desnecessários, para que somente possamos ouvir a Sua voz. Para que o Senhor possa aceitar o que havemos de oferecer a Ti nesta manhã. Que o Espírito Santo possa traduzir com gemidos inexprimíveis o que a Tua palavra tem a nos dizer. Te pedimos em nome de Jesus. Convido você a abrir a Bíblia em Efésios. Efésios no capítulo 5, verso 14. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui fala de quem está vivendo um sono profundo, dormindo de forma relaxada. Normalmente, 30% do tempo da nossa vida passamos dormindo. Espiritualmente, nada é mais perigoso do que dormir. Eu não estou me referindo ao dormir no Senhor como sinônimo de morte, mas de acomodação espiritual, inatividade anormal, inércia total, ficar parado a ponto de se tornar um obeso na fé. Me impressionou esse texto do Espírito de Profecia, que diz assim: Deus exige que a igreja desperte do seu sono e veja qual é a espécie de serviço dela requerido nesse tempo de perigo. Os cordeiros do rebanho devem ser alimentados. O Senhor do céu está olhando a fim de ver quem se dispõe a fazer a obra que Ele quer que faça, principalmente pelas crianças e pelos jovens. Os olhos de nossos irmãos e irmãs devem ser ungidos com o colírio celestial, para que possam discernir as necessidades do tempo. Devemos despertar para que vejamos o que necessita ser feito na vinha espiritual de Cristo, para podermos ir à obra. Amados, ainda há muito cristão distraído espiritualmente, desatento aos fatos, sem conseguir ver o sobrenatural de Deus, que são as bênçãos
a direção, as oportunidades, cuidados e até ameaças do tentador. E é muito perigoso dormir espiritualmente, porque aos poucos a pessoa vai se esfriando na fé. Na Bíblia existem exemplos de pessoas que dormiram. Por exemplo, Sansão dormiu no colo de Dalila. Ele perdeu os cabelos, perdeu a força e perdeu a vida. E por pouco não perde a vida eterna. Deus cumpriu o seu propósito na vida de Sansão, mas não foi isso que ele havia traçado para ele. No livro de Atos, fala de Eutico, um jovem que dormiu no culto. Ellen White diz que dormir no culto é pecado, ponto. Eutico dormiu, caiu da janela. A sorte dele que o pregador era Paulo, e ressuscitou. Se fosse eu, ele ia continuar dormindo até a volta de Jesus. E Bozete, filho do rei Saul, ele dormiu ao meio-dia. Quando deveria estar pronto, ele foi morto. Uma vez Jesus contou também a parábola de gente que dormia. 10 virgens foram esperar o esposo, e elas dormiram, as suas lâmpadas apagaram, fazendo com que a metade delas perdesse a oportunidade da entrada triunfal. Irmão querido, temos que ter hábito certo para dormir, mas é muito mais importante estar acordado do que adormecido na hora errada e no lugar não recomendado, principalmente na vida espiritual. Para o corpo, o ideal é dormir ao menos 8 horas, mas para a alma, dormir é muito perigoso. Os reinos desse mundo ainda não se tornaram os reinos do nosso Senhor e de seu Cristo. Não vos enganeis, estai plenamente acordados e agir com rapidez, pois a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: como nos manter acordados espiritualmente? E a primeira recomendação de Deus para você é ter um despertamento contínuo. E o primeiro ponto é manter-se em constante vigilância. O livro Evangelismo, página 19, diz assim: por todas as partes, a luz da verdade deve brilhar, para os corações que agora dormem o sono da ignorância, para que possam ser acordados e convertidos em todos os países, em todas as cidades. O Evangelho deve ser proclamado. Não devemos perder uma oportunidade sequer. A ordem é: desperta tu que dormes. Na Bíblia há muitas advertências para que nos mantenhamos em constante vigilância. Vamos ver pelo menos uma delas em Mateus, capítulo 26 e o verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês observaram que o primeiro texto que nós lemos, o verbo está no imperativo, desperta. Não está oferecendo nenhuma condição. É uma ordem, é um mandamento. E aqui também não é diferente. Vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos o tempo todo, vigiando os nossos 5 sentidos. Existem alguns sintomas da falta de vigilância. O primeiro deles é a acomodação da forma que você é. Ficamos acomodados como somos. A ausência, como consequência, a ausência de vontade de crescer. E acúmulo de poeira na nossa vida espiritual. Quando algumas práticas normais da vida de um cristão começam a desaparecer, nós passamos a correr sério perigo. O primeiro deles é a falta de interesse de testemunhar. Eu me lembro que quando nós aceitamos a fé, 46 anos atrás, eu saía falando para todo mundo, sem medo. Isso é chamado na Bíblia do primeiro amor. Mas esse primeiro amor, ele deve continuar até Jesus voltar. Não devemos temer para testemunhar. Não precisamos de muita coisa, de estudos. De só o que Jesus fez para você é suficiente. Falta de vontade de frequentar assiduamente aos cultos da igreja. Faz um programa intenso, por exemplo, no domingo, chega de noite cansado, vindo de um jogo de futebol, de uma churrascada, do clube. Lógico que não vai ter disposição mesmo para vir à igreja. E perde bênçãos. Durante a semana, olha, não dá. Durante a semana não dá. Queria que vocês estivessem todos aqui quarta-feira, quando o pastor pregou para nós. Né, Vânia? Que coisa extraordinária! Falei, pastor, estou há tanto tempo na igreja, e eu falava assim, o senhor pode fazer isso por mim? O senhor pode? E ele mostrou dentro da Bíblia que Deus pode todas as coisas, irmãos. E nós temos que pedir, porque Ele nos deu essa autorização. Eu sei, Senhor, que Tu podes, faça a Tua vontade. Essa indisposição de vir ao culto, irmãos. A negligência do estudo da lição e da leitura da Bíblia. Falta de interesse em dizimar e ofertar, buscando meios para se justificar. A vida está difícil, esse mês a despesa foi maior, mas o dízimo é a primeira coisa que temos que separar, e a oferta. Depois a bênção, a outra parte vai ser abençoada. Não sentir o desejo de participar da igreja, das atividades. Quando tudo isso estiver esfriando, quando passas a ver defeito em tudo e em todos, e fugindo de olhar para dentro de si, quando tudo isso estiver acontecendo, precisamos redescobrir a forma como Deus age e nos juntar. Precisamos prever os nossos conceitos. Amado irmão, mantenha-se em vigilância constante, pois o sono espiritual nos põe em companhia com os mortos espirituais. E se você estiver ruim na fé e encostou em um que está pior que você, daqui a pouquinho você está pior que ele. Como nos manter acordados então?
Veja o segundo ponto. Mantenha-se em constante ação. Precisamos estar em constante ação. Outro texto inspirado. Porque Cristo está no campo de ação. O Espírito Santo está em plena atividade. E Deus não está dormindo. Instrumentos divinos estão constantemente se combinando com os humanos na remodelação do caráter, segundo o perfeito modelo. E o homem deve operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. Faremos como um povo essa obra que Deus nos deu. Cuidadosamente abraçaremos toda a luz que nos foi presenteada, tendo constantemente diante de nós o principal objetivo de preparar pessoas para Deus. Se pela fé avançarmos a passos largos do caminho reto, seguindo o grande líder, a luz iluminará o nosso caminho, e as circunstâncias serão de modo a remover as dificuldades. A aprovação de Deus dará esperança, e anjos ministradores cooperarão conosco, trazendo luz, graça, coragem e alegria. Irmão amado, a nossa vida espiritual só tem sentido quando nós partilhamos essa mensagem. Como é bom você falar de Jesus para uma pessoa, ver que ela está recebendo aquela mensagem, está absorvendo, você ora por ela, ela vibra. Ela faz com que a tua fé seja reanimada, porque o gás dela é muito maior. E o dia que ela decide descer as águas do batismo para viver uma vida em novidade, é uma alegria, irmãos, incontida. Não existe maior gozo do que esse, em levar uma pessoa ao menos no ano aos pés de Jesus. O verso diz: levanta-te dentre os mortos. Se chegarmos ao ponto de estar entre os mortos, precisamos urgentemente nos exercitar. Eu sei que os mortos não fazem nada, né? Estão lá, nanando. Mas que tal passar os momentos de lazer, ou uma noite no cemitério? No IML. O que vocês acham? Nada convidativo, né? Tem um conhecido que foi para os Estados Unidos trabalhar numa funerária. É uma funerária grande. E ele trabalhava da meia-noite às 6 da manhã, porque lá fecha tudo. E a maioria do tempo ele ficava sozinho. Tinha gaveta de defunto para todo lado, porque ali eles congelam a pessoa. Por exemplo, teve um caso lá que o filho da mãe morreu, de repente o filho já estava com uma passagem, tudo certo para ir para a Alemanha, fazer um curso. Falou: deixa lá, daqui 6 meses eu volto, a gente faz o velório dela. E a gavetinha estava lá. Um gato dava uma mexidinha lá, derrubava uma coisa lá no quintal, vixe, ele já pensava alguma coisa, se assustava. Irmãos queridos, não é agradável ficar entre os mortos, mesmo que eles não vão fazer nada. Agora, os mortos espirituais, aí é pior. Aquela pessoa que tira o que você com muito sacrifício colocou na mente. Para não ser confundido, não espere desânimo tomar conta para só depois agir. O perigoso do desânimo em nossas vidas é que ele é progressivo. Já viu aquele tipo de pessoa
que eu tenho até medo de perguntar como é que vai, que eu já sei a resposta. Xiii, você não sabe o que aconteceu assim. E aí vem, aquele pouquinho de ânimo que você tinha vai embora. Você já ouviu falar da experiência das rãs na panela? Você jamais vai conseguir colocar uma rã numa panela com água quente. Imediatamente ela vai pular. Mas se você pegar a panela bonitinha, aquela friozinha, bota a rãzinha lá dentro, ela fica feliz da vida. E vai aquecendo aos poucos. Ela não pula, ela fica lá. Ela morre. Ela não consegue reagir. Vivemos num tempo de um cristianismo light, meio morto, sem sabor, sem prazer e o pior, sem compromisso. Ah, meus irmãos, a falta de compromisso está imperando no mundo hoje, em todas as áreas da vida, profissional, familiar, sentimental, em todas as áreas da vida. E com o espiritual não seria diferente. Mas quanto a você, mantenha-se em constante atividade, envolva-se com a programação da igreja. Jesus disse lá em João 4:34: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Abaixo a inércia e o desânimo. Agora vamos ver para o terceiro ponto: como nos manter acordados. Acordados espiritualmente. Manter-se em constante comunhão com Deus. Atos dos Apóstolos, página 56, diz assim: há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante a sua vida na terra, buscava diariamente o seu Pai e a procura de nova provisão da necessária graça, e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar as outras. Irmãos, eu não preciso nem explicar um negócio desse, né? Se Jesus sentia essa necessidade de comunhão com o Pai para buscar forças e repartir, abençoando vidas, se Jesus fazia isso, e nós? É do interesse de Jesus que os seus filhos estejam em constante comunhão e não fiquem dormindo espiritualmente. Ele quer ajudar a fortalecer, mas é preciso que pratiquemos sua presença, andar em sua companhia e perceber a sua ação em nossas vidas no mundo espiritual. Verifique o que está dificultando a sua visão, impedindo de você perceber o amor de Deus e a presença do Espírito Santo em sua vida. Esse amor só pode existir se for conservado santo, refinado, puro e elevado mediante o amor da alma por Cristo Jesus, nutrido por uma comunhão diária com Deus. Fiquei impressionado esses dias, um testemunho que os pais da Rafaela Pinho deram. Irmãos, essa moça faz sucesso, não é à toa. Não é só porque a voz dela é bonita. Ela faz o ano bíblico, ela lê a lição, a meditação, os livros do Espírito de Profecia. Ela é afinada com Deus. O sucesso é garantido, porque é para a honra e para a glória dele. Estou dando um exemplo, mas existem muitos outros. O problema grave é estarmos distantes de Deus e ainda achar que não está errado. Essa é a pior parte. Você vê quando a pessoa
tem um casal, duas pessoas assim que convivem, tem uma dificuldade, precisa fazer uma análise, precisa ir no psicólogo, fala, não, eu não preciso, quem precisa é ela. Aí ela fala, eu não, é ele que está precisando. Quem está precisando? Os dois. Então não podemos achar que o erro está só com o outro. O correto é, quanto mais nos aproximarmos dele, mais percebemos nossa fragilidade e pecado. Isaías viu a glória de Deus e aí ele percebeu a sua pequenez. Sabe o que ele disse? Ai de mim! Pedro estava pescando quando Jesus... Irmãos, eu estou com a minha voz muito limitada hoje, vocês perceberam. Eu preciso falar baixo. Pedro estava pescando quando Jesus se aproximou e ele se achou indigno. E ele falou, retira-te de mim. Não existe união da luz com as trevas. Quando mantemos comunhão com Deus diariamente, diálogo em oração, leitura da Bíblia, existe alegria espiritual. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz, e a formosa terra ao sair das mãos do Criador não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo em meio a esses sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Os espinhos, os cargos, as dificuldades e provações que tornam a vida cheias de trabalho e cuidados, foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus, na parte da escola necessária para o seu reerguimento da ruína e degradação que o pecado operou. Caminha a Cristo para nós. Então, quando você fica questionando por que está acontecendo determinadas coisas na nossa vida, é porque Deus precisa corrigir você, colocar no prumo e fazer você viver uma vida mais próxima dele. Não entendemos de uma maneira, vamos ter que entender de outra. Olha o que diz esse texto, presta atenção, eu achei extraordinário. Nós não fomos criados para ser um pouco feliz e um pouco derrotado. Deus nos fez para sermos totalmente felizes em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pelo cuidado de Deus. Algumas pessoas assim, olha, eu nasci só para ser feliz. Eu ouvi essa frase inúmeras vezes. Mas Deus não te fez para você ser um pouco feliz e um pouco triste. Deus te fez para você ser feliz o tempo todo. E quando a tristeza quiser te assolar, vá num canto sozinho e tente cantar. É uma receita, irmãos. Quando todos dão as costas para você, quando tudo parece triste, negro, sem resposta, vá num canto, sozinho, numa sala, cante um hino. Tudo muda. Mas para os que estão dormindo, no Apocalipse há uma condenação de Jesus, porque nem és frio e nem quente. Vomitar-te de minha boca. Esse é o efeito da água morna. Felizmente hoje o Espírito Santo está incomodando você para te acordar. Eu sei que se eu pedir para levantar a mão aqui, a maioria vai. Ninguém gosta de ser acordado.
Principalmente se foi dormir meio tarde, precisava mais do normal daquelas horas. Esses plantonistas, né? Ficar aí, ó.